Bom dia, bom dia. Bom, vamos começar mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Muito bem. Vamos começar a lição 3. Lição 3. História da Igreja na Idade Moderna. História da Igreja na Idade Moderna. De 1517 a 1789. A transição da Idade Média para a Idade Moderna foi marcada por transformações políticas, econômicas, sociais e culturais. Iniciando aproximadamente no século XIII, com o renascimento do comércio, o processo de transformação estendeu-se até meados do século XVII. Somando-se a essas transformações, podemos perceber que a obra dos pré-reformadores foi uma tentativa sincera de deflagrar uma reforma que fizesse viva a religião, que tivesse as Escrituras como única forma para a vida. Entretanto, o fracasso desses movimentos encerrou toda e qualquer possibilidade de uma reforma interna na Igreja. Além disso, o espírito humanista do renascimento cultural e a expansão geográfica fortaleceram o movimento que culminaria na Reforma Protestante, que faria cair por terra o poderio papal. Bom, aqui estamos na lição 3, texto 1. Lição 3, texto 1. O renascimento cultural. O renascimento cultural ocorreu em importantes países da Europa entre 1350 e 1560, marcando a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Os séculos XIV, XV e XVI foram a era da Renascença. Mesmo não sendo um movimento religioso, abriu a mente das pessoas, abriu a mente de muitas pessoas para o ensino dos reformadores. A palavra renascença significa renascimento e é usada para designar o surgimento da literatura e arte grego-romanas. A Renascença pode ser definida como um período em que os homens trocaram a visão corporativa, religiosa e medieval por uma visão individualista, secular e moderna. Ressurgimento da cultura. Ressurgimento da cultura. Quando ruiu o Império Bizantino, em 1453, na conquista de Constantinopla pelos turcos, muitos eruditos fugiram para o Ocidente, levando consigo não apenas seu conhecimento,
mas tesouros da literatura grega que haviam sido cuidadosamente preservados através de anos. Diversos papas foram entusiastas da nova erudição e arte, sem perceber que esse novo espírito questionaria, que, sem perceber que esse novo espírito questionador abalaria o papado. O Papa Nicolau V, fundador da Biblioteca do Vaticano, foi um dos maiores apoiadores da Renascença. Ajudou muitos artistas e eruditos e fez com que as obras clássicas gregas fossem traduzidas para o latim. Boa parte dos mais conhecidos arquitetos, artistas e escultores, homens como Rafael, Michelangelo e Leonardo da Vinci, estavam encarregados da construção e ornamentação da Basílica de São Pedro, em Roma. O humanismo foi um movimento que buscava revitalizar o estudo das áreas de humanidades, como poesia, matemática, eloquência, história e, principalmente, filosofia. Com base na descoberta e no estudo das fontes clássicas da antiguidade. Com base na descoberta e no estudo das fontes clássicas da antiguidade, tanto pagãs, ou seja, grego-romanas, como cristãs. O estudo destas fontes propiciou uma crítica radical da Igreja Católica e da árida teologia escolástica. Entretanto, a mais valiosa contribuição dos humanistas à reforma protestante foi sua série de edições da Bíblia. Esses humanistas, interessados no problema religioso, fortaleceram o espírito da reforma, porque provocaram um grande interesse pelo estudo da Bíblia. Entre os notáveis humanistas cristãos, vamos citar os seguintes: Savonarola, de 1452 a 1498. Embora ele professasse boa parte da teologia medieval, sua influência foi grande. Em uma época em que a Renascença estava levando muitos à sensualidade, a santidade e a pregação fervorosa de Savonarola impressionaram profundamente as massas. Savonarola desejava transformar Florença em uma república democrática. Foi injustamente acusado de heresia, estrangulado e queimado em 1498. João Colet, de 1466 a 1519.
um dos mais brilhantes intelectuais de Oxford, influenciado profundamente por Savonarola, Coleridge rompeu com a metodologia escolástica, de modo que suas preleções sobre as epístolas de Paulo foram marcantes em sua época. Coleridge foi feito deão da Catedral de São Paulo, onde pregou um sermão em que declarava a vida depravada dos clérigos como a pior de todas as heresias, deixando claro que não acreditava no sacerdolismo, tampouco na transubstanciação. Erasmo de Roterdã, de 1468 a 1536. Sidério Erasmo foi o mais importante dos humanistas, professor de divindades e grego em Cambridge. Entre seus trabalhos literários, o Elogio da Loucura apontava a necessidade urgente de uma reforma na Igreja, de dentro para fora. Entretanto, quando a reforma protestante foi iniciada, ele recusou-se a abandonar a Igreja Romana. Por isso, foi chamado de covarde, tanto pelos católicos como pelos protestantes. Sua mais valiosa contribuição foi a edição grega do Novo Testamento. Alguns resultados negativos da Renascença. O estudo dos clássicos grego-romanos e a paixão pela arte grega levaram os homens outra vez para valores pagãos. E com isso, os padrões morais foram caindo acentuadamente. Se por um lado os clérigos se preocupavam em ornamentar a Basílica de São Pedro, por outro, isso não os impedia de amar a concupiscência mais do que tudo. Esse foi o período de César e Lucrécia Borgia, filhos do Papa Alexandre VI, que representavam em cores vivas todos os vícios e crimes da época. Os próprios papas renascentistas foram corruptos e dissimulados. Alguns resultados positivos da Renascença. A Renascença foi importante porque quebrou as cadeias medievais que impediam as pessoas de pensar e investigar. Até mesmo muitos humanistas cristãos que morreram, membros da Igreja Romana, prestaram inestimável serviço à reforma, quando disponibilizaram a volta dos textos bíblicos originais, grego e aramaico, além da Vulgata e de textos patrísticos. Desta forma,
foi possível retornar aos ensinos da igreja primitiva e redescobrir as verdades bíblicas que haviam sido ofuscadas pelas trevas da ignorância e superstições e superstição medievais. Por que surgiu a Reforma Protestante? Vimos que os humanistas cristãos ajudaram a preparar o caminho para a reforma. Entretanto, eles mesmos não levaram a efeito nenhuma desta reforma na igreja. Além dos já expostos, havia muitos outros indicadores de não pouca importância que tornaram urgente uma reforma na igreja. Vejamos. Econômicos. O vergonhoso comércio de indulgências que empobreceu ainda mais a Alemanha em benefício do papado foi o estopim da reforma na Alemanha. O arcebispo Alberto, que já controlava províncias, desejava acumular outro arcebispado. Para tanto, era preciso pagar uma elevada soma ao Papa Leão X. O Papa sugeriu que Alberto tomasse emprestado da família de banqueiros Fugers, em Augsburg. O pontífice emitiu uma bula que autorizava a venda de indulgências em alguns estados germânicos. Isso foi a garantia de que Alberto pagaria a dívida. Leão X recebia a metade e os Fugers a outra. Teologicamente, as indulgências estavam relacionadas com o sacramento da penitência. Ensinavam que a culpa e o castigo eterno eram perdoados por Deus, mas era necessário que o pecador pagasse alguma coisa, ou em vida ou no purgatório, ou mesmo o pagamento de uma soma à igreja. Ensinavam que Jesus e os santos tinham acumulado tantos méritos durante suas vidas que o excedente estava guardado no tesouro celestial, de onde somente o Papa podia sacar em favor dos fiéis. Intelectuais. As mentes esclarecidas e secularizadas da Europa assumiram postura crítica diante da vida religiosa da Igreja Católica de seus dias. Éticos. Os estudantes humanistas que possuíam o Novo Testamento logo perceberam que a teologia romana estava completamente longe das Escrituras. Todos os escalões da igreja estavam infectados de corrupção. A justiça estava à venda nas cortes eclesiásticas. Teólogos. A Igreja Romana fracassou em satisfazer as expectativas do povo, seguindo a teologia de Thomas
de Alquino, segundo o qual, pela fé e pelos sacramentos ministrados pelos sacerdotes, o homem poderia encontrar a salvação. Bom, terminamos a leitura. Agora vamos aos exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Questão 1. A palavra renascença significa renascimento? A primeira é V, verdadeira. A segunda questão. Savonarola foi justamente acusado de heresia, estrangulado e queimado em 1498? A segunda é F, falsa. Ele foi injustamente acusado. E aqui na questão fala injustamente acusado, por isso é falsa. Questão 3. Os humanistas cristãos ajudaram a preparar o caminho para a reforma. A questão 3 é V, verdadeira. Questão 4. A Igreja Romana fracassou em satisfazer as expectativas do povo. Questão 4, marque V, verdadeira. Questão 5. Leonardo da Vinci foi o mais importante dos humanistas? A 5, marque F, falsa. O mais importante humanista foi Erasmo de Roterdã. E aqui está Leonardo da Vinci, então F, falsa. Sublinhe a resposta correta. Próximos exercícios. Sublinhe a resposta correta. Primeira, a mais valiosa contribuição de Erasmo ou Savonarola foi sua edição grega do Novo Testamento. Aqui vocês vão sublinhar o nome Erasmo. A mais valiosa contribuição de Erasmo foi sua edição grega do Novo Testamento. Então, sublinhe o nome Erasmo. Questão 2. A Igreja Romana seguiu a teologia de Agostinho ou Tomás de Aquino? A questão 2, a resposta correta é Tomás de Aquino. Então, sublinhe o nome Tomás de Aquino. A Igreja Romana seguiu a teologia de Tomás de Aquino. Questão 3. João Colet ou João Calvino foi um dos mais brilhantes intelectuais de Oxford? A resposta correta aqui é João Colet. Então, sublinhe o nome João Colet. João Colet foi um dos mais brilhantes intelectuais de Oxford. Questão 4. Savonarola desejava transformar Roma ou Florença numa república democrática? Aqui a resposta correta é Florença. Então, sublinhe o nome Florença. Savonarola desejava transformar Florença numa república democrática. A quinta, reforma ou renascença marca a transição
entre a Idade Média e a Idade Moderna? A resposta correta aqui é Renascença, tá? Então sublinhe o nome Renascença. A Renascença marca a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Muito bem, terminou mais uma aula. Até a próxima. Deus abençoe a todos.